Você acha que saúde pública é algo que o Estado faz porque é da natureza dele fazer? Não é. Eu vivi pré-Constituição de 88 e me recordo muito bem disso. Saúde pública não era uma política de Estado, como é o SUS hoje, certo? Uma série de redes articuladas e que até mesmo em algumas intervenções ele, pelo menos para um setor bastante expressivo da sociedade brasileira, ele funciona até melhor do que as redes privadas, em alguns aspectos. Para quando não se torna a única esperança de muita gente, né? Saúde pública não é uma obrigação do Estado se não tiver espelhado isso na Constituição. E isso vem de uma política de construção de um Estado social e democrático de direito, que a Constituição de 88 consagrou. Aí, retomando, acho que o Carlos foi muito feliz nessa observação também, são dois modelos. O modelo neoliberal, ele jamais vai se preocupar com uma intervenção do Estado de prestações positivas estatais que incidam diretamente sobre a sociedade. Ele vai se preocupar ou vai estabelecer um conceito de meritocracia bastante equivocado, inclusive, para não dizer mal intencionado. Na verdade, se você pega os liberais já do começo do século XX, eles dizem meritocracia, ok, meritocracia perfeito, é o caminho adequado. Só que nós temos que partir levando em consideração alguns pontos de partidas diferentes. Eu estou citando aqui uma obra que é angular nisso aí, uma teoria de justiça do John Rawls, né? Ele estabelece que tudo bem, meritocracia, competitividade e tal. E veja, não é muito diferente a Constituição brasileira estabelece. Perfeito. Só que nós temos que, para poder haver a competição, muitas vezes favorecer determinadas posições. É aquilo. A Constituição trouxe uma série de previsões para a pessoa com deficiência, né? Vaga reservada em concursos públicos, em vestibulares, etc, etc, etc. Bom, a Organização Mundial de Saúde, na época do debate constituinte, eu me lembro disso, porque eu acompanhei o debate da Constituinte, a Organização Mundial de Saúde dizia que 10% da população mundial, então vamos dizer que a população brasileira, era composta de pessoas com deficiência, visíveis, fora aquelas que não eram. Então, onde é que estavam essas pessoas e onde é que estão essas pessoas? Quer dizer, se tem 10% da população, seria um número bastante expressivo, né? E essas pessoas estão aonde? Só podem estar segregadas. Porque se elas não estão se tornando juízes, se tornando integrantes do Ministério Público, né? E a Constituição tratou de corrigir isso, fazendo o quê? O que se chama de discriminação positiva. Eu crio Isso não é natural do Estado. Isso é uma política pública que a Constituição criou. Nós podemos criar mais, dizer mais. A organização da cidade, que propiciou que o Fórum Nacional de Reforma Urbana elaborasse o anteprojeto do Estatuto da Cidade, que hoje dá margem a todo o projeto de desenvolvimento de qualquer município do Brasil, dos 5.000 e poucos que existem, né? É óbvio, apenas no estado de São Paulo, todas as cidades têm que elaborar o seu plano diretor urbano, né? No caso da Constituição Federal, ela estabelece um limite ali de 20.000 habitantes. A partir de 20.000 habitantes tem que ter. No estado de São Paulo, a Constituição paulista ela estabelece que todos os municípios. Esse plano diretor urbano vai se basear no quê? No Estatuto da Cidade. Sabiam que o Estatuto da Cidade é um projeto de iniciativa popular? Ele surge, vai tramitar pelo Congresso e vai dar a base do que a gente chama, em direito urbanístico, de função social da cidade. Tudo isso tem a ver com a Constituição, não tem a ver com o Estado natural. Educação. A gente sabe muito bem que o fornecimento de merenda é a base de sustento alimentar de muitas populações aí.
muitas crianças. Proteção à infância e adolescência. Conceito de família. Enfim, tudo isso é definido pela Constituição. Agora, a hora que eu flexibilizo aquelas cláusulas que não podem ser alteradas, se não por uma nova Constituição, a hora que eu faço essa flexibilização, eu abro a possibilidade de alteração da Constituição sem que ninguém perceba. E daqui a pouco você não vai ter vacina. Não é porque dá para substituir por isso ou aquilo, não. É porque não vai ter posto de saúde. E aí você vai ter que comprar. Então, é bem concreta a Constituição no dia a dia das pessoas. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, e isso não é só aqui, as Supremas Cortes, em todos os lugares do planeta, elas existem, muitas vezes, para se opor ao judiciário, quando na defesa da Constituição. Então, isso que, por exemplo, muitas vezes é criticado de alguma decisão um pouco mais polêmica, etc., que muda, ela tem a ver com o quê? Com a interpretação constitucional. Duvido que alguém não identifique, embora divirja de muitas posições, mas do padrão que os ministros do Supremo Tribunal têm de qualidade em termos de obras, em termos de material teórico produzido. São pessoas que conhecem profundamente direito constitucional. Tanto que, às vezes, você fala, nossa, aquela posição é tão progressista. Não é. É porque ele está aplicando a Constituição, né? Então, realmente, aí você vê também um outro aspecto. Muitas políticas públicas que as pessoas pensam que é natural o Estado fazer, não é. Acreditem, eu vivi no Estado pré-Constituição, de 88. Eu me lembro bem, na infância, morava numa cidade muito pequena do Paraná, ir ao médico era um luxo. Nós íamos ao farmacêutico. Se passava o que você estava sentindo, beleza, vida que segue, né? Eu me lembro, por exemplo, das filas que nós tivemos que ir na capital do estado que eu morava para poder cumprir o que a ditadura militar tinha previsto para a gente, que tinha que se vacinar contra a meningite, né? Porque estávamos vivendo uma epidemia séria, muita gente morreu naquele momento. Mas é que não, claro, a gente fala, não apareceu na mídia, talvez não se tenha esse registro. Não havia centro de vacinação na cidade que eu estava, não havia centro de vacinação nem na cidade maior, que ficava a 40 quilômetros. Eu tive que ir para a capital do estado. Então, a gente pensa que nada avançou, que não significa nada, que é apenas um jogo de interesses. Na verdade, é muito mais que isso. Acho que o Carlos foi muito feliz nessa explicação, que aqui eu estou tentando apenas tocar no assunto do que pode acontecer com a Constituição Federal.